Olá, meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Prática Jurídica 2 e agora quase encerrando aí praticamente a nossa análise sobre a gratuidade de justiça dentro aí do Código de Processo Civil. E na nossa última aula, nós vimos aí as questões do momento processual em que pode ser pedido a gratuidade de justiça, bem como quais são aí os instrumentos à disposição para a impugnação desse pedido de gratuidade de justiça. E vimos aí, então, que temos momentos corretos para aí o pedido de gratuidade, como, por exemplo, a petição inicial, a contestação, o recurso, a petição aí de intervenção de terceiro, e que, após esse pedido e o seu deferimento, há a possibilidade da parte contrária buscar a sua revogação, né? Através do instrumento da impugnação, que poderá ser aí, estar presente também na contestação, na réplica ou até mesmo em contrarrazões de recurso. E se for o caso específico de petições simples durante o trâmite processual, que seja aí também formulado após 15 dias aí contado aí do pedido, né? Então, nós vimos todas essas questões na nossa última aula e hoje nós começamos a estudar acerca da fase recursal em cima da gratuidade de justiça, né? E a primeira questão que eu gostaria aqui de trabalhar com vocês acerca disso é lá do artigo 101 do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Então, olha só, esse dispositivo aí do Código de Processo Civil faz referência a duas espécies recursais, dois tipos de recurso diferentes: o agravo de instrumento e a apelação, que vocês irão estudar mais adiante aí no curso, quando estiverem cursando a disciplina de Processo Civil. Mas isso não impede que eu faça aí alguns comentários já sobre essas espécies recursais para que vocês entendam o funcionamento desse artigo 101, tá? Então, vamos entender o seguinte. Olha só. Fiz o pedido de gratuidade. O juiz indeferiu. Eu posso, então, aí interpor um recurso contra essa decisão. Ou então, eu fiz o pedido, o juiz deferiu a gratuidade, a parte contrária entrou com impugnação e o juiz acolheu essa impugnação, revogando o benefício da gratuidade. Eu posso também, contra essa decisão, interpor recurso. Agora, a espécie de recurso vai variar dependendo do momento em que eu estou recorrendo. Veja, se é contra uma decisão interlocutória, e o que é uma decisão interlocutória? Aquela que é dada no meio do processo para tratar aí de questões que são aí necessárias para o bom andamento e o deslinde da causa, então eu vou interpor o recurso de agravo de instrumento, que tem aí a sua previsão legal e todo o seu procedimento previsto a partir do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Deem uma olhadinha só no dispositivo para vocês verem a previsão expressa aí do agravo de instrumento no CPC, na parte que fala aí, então desse recurso. Olha lá, artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, e daí nos interessa o inciso 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação, tá? Então, nada de diferente daquilo lá que nós tratamos aí quando comentamos o artigo 101. Então, veja que nós temos aí a possibilidade, quando o juiz decide no meio do processo que a gratuidade não é devida, que não é, então, direito aí da parte, que eu posso, então, recorrer dessa decisão por meio do agravo de instrumento a ser interposto aí perante o Tribunal de Justiça, se for o caso da Justiça Estadual, ou o Tribunal Regional Federal, se estivermos diante aí da Justiça Federal, né? Para, então, tentar fazer valer e convencer o tribunal que eu tenho direito a essa gratuidade e que houve um equívoco na apreciação do juiz de primeira instância. Bom? Daí, nós temos a segunda previsão do artigo 101, que vai tratar aqui da sentença. Ou seja, vai falar aqui, então, que o pedido de gratuidade foi revogado ou indeferido a partir da sentença do juiz. Nessa situação, eu não vou interpor agravo de instrumento, mas eu vou interpor o recurso de apelação, tá? Então, veja, aqui se define qual recurso que será interposto a partir da decisão a qual está se atacando. Se eu estou atacando uma decisão interlocutória, o recurso é o agravo de instrumento. Se eu estou atacando uma sentença, o recurso é o de apelação, tá bom? Então veja, juiz decidiu sobre a gratuidade na sentença, o recurso devido aqui, que deve ser interposto é o de apelação, bom? Então, veja como o 101, depois das explicações, o caput dele, fica um tanto quanto simples para vocês. Olha aí. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Tá? Aqui nós temos uma questão curiosa para falar aqui nesse artigo 101. Porque veja que as previsões expressas aí de recurso contra a decisão que indefere gratuidade, ela se dá somente daquele que seria o potencial beneficiário. Então ele pediu, o juiz indeferiu. Ou então ele pediu, o juiz deferiu e posteriormente revogou em razão de uma impugnação da parte contrária. Mas parece que fica faltando uma hipótese a ser considerada pela lei. E se a parte pediu a gratuidade, foi deferido. Daí a parte contrária, ela entra com a impugnação, mas o juiz não acolhe essa impugnação. Ele entende que é devido sim a gratuidade e justiça. Aquele que impugnou ficaria sem possibilidade qualquer de recorrer dessa decisão? Veja que o artigo 101 não faz referência a essa possibilidade, tampouco o artigo lá 1015 que eu mostrei sobre o agravo de instrumento. Veja, na questão então de uma decisão interlocutória que decide sobre o tema, não temos previsão expressa, mas podemos nos valer de entendimentos recentes do STJ para compreender que é possível a interposição do agravo de instrumento. Por quê? Porque o STJ entendeu que o artigo 1015, que traz o rol de hipóteses de agravo de instrumento, ele é de taxatividade mitigada. O que significa isso? Que a regra é que as hipóteses são aquelas do artigo 1015. Mas se o juiz verificar uma circunstância em que a parte tem a possibilidade de recorrer, mas não tem presente aí essa hipótese prevista no artigo 1015, é possível que ele admita o agravo de instrumento excepcionalmente nessa circunstância. Então, veja que o STJ, então, como o próprio nome diz, ele mitigou o rol
taxativo, pelo menos a pretensão taxativa que tinha um legislador de hipóteses de interposição do agravo de instrumento, né? E então podemos transportar essa ideia do STJ aqui para a situação da gratuidade de justiça, ou seja, contra a decisão que não acolhe o pedido de revogação, também cabe agravo de instrumento pela parte aí que propôs aí a impugnação, tá bom? Muito bem. Veja que isso não tem decisão do STJ ainda e há somente uma extensão do entendimento que ele aplicou para outros casos, em razão de aí uma pretensa, pelo menos, coerência e integridade do sistema que nós imaginemos que o STJ seguiria nesse caso também. Bom? Vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 101. Olha só. Diz o seguinte: o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Veja, simples e fácil. Se eu estou dizendo que eu tenho direito à gratuidade, eu não posso ter aí, por questão lógica, dinheiro, né, bens aí, recursos para poder pagar o preparo do recurso, né, as custas próprias para a interposição desse recurso. Por isso mesmo, então eu estou dispensado do pagamento dessas custas, desse preparo, até que o relator do recurso decida sobre essa questão da gratuidade, tá bom? Lembrando aqui que toda vez que tem recurso de agravo de instrumento, recurso de apelação, no tribunal é designado um relator, que irá então organizar o processo, verificar aí a admissibilidade do recurso, se as questões formais estão respeitadas, e ele então dará o voto condutor aí para a sua turma, para a sua Câmara, que poderá concordar com as conclusões dele, né? Então votar como relator, ou então discordar e dar um voto divergente. Daí está dentro da autonomia própria aí para o julgamento de cada um dos desembargadores, tá? Mas a verdade aqui que estou querendo dizer é que temos aí sempre a designação de um relator para cada recurso. E veja, até que esse relator, então, se manifeste sobre a gratuidade, até o momento não há que se falar em recolhimento de custas, tá bom? Daí vamos para o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Então, veja só, eu pedi gratuidade, o juiz negou. Recorro dessa decisão. Vamos falar aqui primeiro dentro do agravo de instrumento. Recorro por meio do agravo de instrumento. Não preciso recolher as custas que eram devidas em primeira instância, tampouco o preparo. Muito bem. Relator vai decidir sobre a situação. Vai decidir se eu tenho direito à gratuidade ou não. Ele pode decidir lá isoladamente, ou então até mesmo, já na própria sessão de julgamento, ele decide isso junto com a turma, com a Câmara aí dele. Muito bem. Ele vai decidir e decide que o juiz de primeira instância está certo, né? Que ele decidiu corretamente. Eu não tenho direito à gratuidade. Veja, tendo essa decisão, há agora o prazo de 5 dias para que eu realize o recolhimento das custas devidas. Aí, o parágrafo 2º, que eu trouxe aí para vocês, ele termina assim, sob pena de não conhecimento do recurso. O que é conhecer o recurso? A ideia de conhecer o recurso tem relação com o cumprimento das questões formais desse recurso. Ou seja, respeitou os requisitos próprios do recurso, como, por exemplo, as alegações que devem ser feitas, o prazo,
quem recorreu poderia recorrer, contra quem poderia ter recorrido, foi respeitado. Então, essas formalidades. É matéria que pode ser decidida por instância superior e assim vai. Então, veja. Um dos requisitos formais para um recurso é sempre você recolher as custas, o preparo desse recurso. E se você não fez esse recolhimento, o seu recurso não é conhecido. E veja, a análise de conhecimento do recurso independe do seu mérito, do seu conteúdo. Então eu posso estar discutindo um contrato bancário. Se eu não recolhi as custas, o desembargador, lá o relator, a turma, a câmara, tudo mais, o órgão lá colegiado, nem vai ler as minhas questões sobre o problema do contrato bancário. Ele vai falar, olha, não recolheu o valor, nem leia o seu recurso, tá? Seu recurso, então, não é conhecido. É essa a ideia. E o parágrafo 2º, então, ele fala o seguinte, que veja, se foi confirmada a denegação ou a revogação lá da gratuidade, então, se o relator achou mesmo que você não tinha direito, você tem, então, prazo de 5 dias para recolher todas as custas que você deixou de recolher até então. Senão, o seu recurso não será conhecido. Mas para falar de o recurso não ser conhecido, só faz sentido se você recorreu sobre outras matérias também. Porque se você só recorreu para tratar de gratuidade, veja, já está decidida a matéria. O desembargador já se manifestou, o relator já se manifestou dizendo que você não tem direito. Então o conteúdo já foi tratado. Então esse final do parágrafo 2º, ele só faz sentido se no seu recurso você trata de outras matérias. E isso é muito mais comum se falarmos de um recurso de apelação. Ou seja, se na apelação eu vou já tratar então de recorrer contra o mérito daquilo que foi decidido na sentença. Além disso, eu recorro também sobre a gratuidade de justiça. Pronto. Daí faz sentido, porque o desembargador, lá o relator, ele vai falar, olha, recolha as custas. Porque se você não recolher, todas essas outras matérias que você trouxe aqui no seu recurso, eu nem vou ler. Eu nem vou me tratar e o seu processo se encerra por aqui. Tá bom? Eu digo isso que é muito mais comum na apelação e parece que é uma regra muito mais voltada à apelação. Porque no agravo de instrumento, salvo situações excepcionalíssimas, o agravo de instrumento vai tratar tão somente da questão da gratuidade. Dificilmente terá outras matérias a serem tratadas aí. Talvez alguma tutela de urgência, alguma questão desse tipo, que precisa de uma decisão urgente, mas dificilmente será tratado na mesma decisão aí, tá bom? Então, o mais comum é que seja na apelação. E é por isso que ele fala, então, de sob pena de não conhecimento do recurso, tá bom? Muito bem. Vamos para o último dispositivo, então, que é o artigo 102 do Código de Processo Civil. Olha só o 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Então, olha só. Transitou em julgado a decisão que revogou aí a gratuidade. Então, veja, a decisão que revogou não cabe mais qualquer recurso. Ela se estabilizou, ela então deve ser cumprida. Nessa situação, aquele que pretensamente queria a gratuidade de justiça, agora terá que arcar com todas as custas. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que agora pagar tudo que ele deixou de pagar ao longo do processo de custas e despesas processuais, tá bom? E além disso, a lei coloca, como também uma ressalva aqui, que também se aplicam as demais sanções previstas em lei. E nós já vimos uma sanção na aula passada, né? No caso de pedido de gratuidade de justiça de má-fé, que no caso de má-fé,
a título de multa, a parte aí que tinha sido beneficiada e teve o seu benefício revogado, será aí, condenada a um pagamento de multa de até o décuplo do valor das custas processuais, e que serão aí revertidos em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal. Então, isso aí está previsto lá no artigo 100, parágrafo único, tá bom? Então, veja só, a consequência de estabilização da decisão do trânsito em julgado, da decisão que revogou a gratuidade, que então aí fez com que ela não fosse mais concedida, é que aquele que era beneficiário e deixou de ser, que tem que pagar todas as custas e despesas processuais que foram devidas até então, tá bom? Daí o parágrafo único traz a consequência do desrespeito desse recolhimento. Olha só o parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Então, vamos entender aqui. Olha só. Autor pediu a gratuidade, foi deferida, depois foi impugnada e foi revogada a gratuidade. O que o juiz vai fazer agora? Ele vai virar para o autor e falar: autor, ó, você tem o prazo de tantos dias, que ele vai fixar, para o pagamento dessas custas, despesas processuais. Autor não paga. Qual que é a consequência? Extinção do processo sem resolução de mérito. O que é sem resolução de mérito? O juiz não analisará os argumentos, o conteúdo daquela ação. Então, se eu entrei com uma ação, usando o mesmo exemplo aparecido, né? Eu entrei com uma ação questionando um contrato bancário. Não fiz o recolhimento das custas, extinção sem resolução. O processo vai ser arquivado e o juiz sequer vai ler aquilo que eu argumentei no processo. Vai falar assim: olha, você não pagou as custas, não tem por que eu aí analisar esse processo. Fica arquivado, então, a pessoa terá que propor uma nova ação, recolhimento, fazendo o recolhimento das devidas custas para dar continuidade a ela, para poder então dar até início, talvez até, a essa nova ação sobre o mesmo tema, tá? Agora, se for réu ou terceiro interveniente no processo, veja que a consequência é diferente, porque não pode haver a extinção sem resolução de mérito. Senão, isso seria ótimo para o réu, né? Afinal, ele está sendo processado, ele deixa de pagar e a ação deixa de existir. Não faz sentido. Então, a consequência é outra para ele. E qual que é a consequência? Tudo que ele requerer desde então, né, a partir de então, agora não será deferido pelo juiz. Ou seja, enquanto ele não fizer o pagamento das custas que são devidas, né, tudo que ele pedir, o juiz vai indeferir. Então ele pediu a produção de uma prova, indeferido. Ele pediu a perícia, indeferido. Ele fez um pedido de tutela, indeferido. Ou seja, tudo que ele pedir, qualquer ato, será indeferido enquanto ele não recolher devidamente as custas. Tá bom? Então, a consequência para o réu e para o terceiro interveniente é bastante diferente. Tá bom? Pessoal, eram essas então as questões que eu queria trabalhar com vocês sobre a gratuidade de justiça, tá? Sobre o Código de Processo Civil, do que ele fala sobre isso, tá bom? E é isso aí, gente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.